Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que, como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. Nossa, quase, cara. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga 6 diferentes biomas, e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses 6 biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. Antes mesmo dos observadores de aves e ecoturistas, o Pantanal e suas belezas foi descoberto pelos pescadores, devido à sua diversidade de peixes, como os pintados, os pacus, os dourados e os grandes jaús. Bom dia, pescador que é pescador, acorda cedo. Não me pergunte por quê. Era assim que meu avô dizia. E outra coisa, não pode fazer barulho dentro do barco. Mudou muito a pescaria de 40 anos atrás, quando eu praticava o pesque e prede, para o pesque e solte. Eu tinha 10 anos de idade e já vinha nesse hotel, ainda nem era aqui esse hotel, o Paço do Lontra, que tem uma história de 40 anos, hoje está passando para a sua 3ª geração de administração. Eu conheci o avô, sou amigo do pai e sou amigo dos filhos, que hoje gerenciam esse hotel que nasceu primordialmente para atender a pesca. Nós estamos à beira do Rio Miranda, um lugar sempre foi muito piscoso e teve sua época de baixa, infelizmente, por conta justamente da forma do pescador vir para cá e querer levar tudo embora. Eu vou subir aqui agora, a gente vai ter um dia de pesca maravilhoso hoje. Olha só a lancha em que nós vamos. Mentira, a nossa não é essa não. A nossa é essa aqui, mas vai dar na mesma. Bem-vindos ao Rio Miranda, bem-vindos ao Paço do Lontra, bem-vindos a um dia maravilhoso de pesca e solte. A pesca esportiva, conhecida como pesca e solte, tem crescido dentro da comunidade de pescadores que entendeu que esta atitude vai garantir os estoques pesqueiros e o futuro dessas diferentes espécies de peixes. Esse aqui tá bom pro pintado? Sim. Esse aqui aguenta um pintado de 40 quilos. O sucesso de uma pesca começa escolha do local, e escolha do local depende de quem? Do piloteiro, porque é o cara que conhece. O sucesso da pesca está na mão do piloteiro. Se a pesca for mal, pode pôr a culpa nele. Se for boa, tem que premiar. Na verdade, se for mal é porque você também tem uns 30%, que é aí a responsabilidade sua, né? Mas 70% é dele. Do piloteiro. O piloteiro te leva para o ponto certo, ele que vai arrumar, especialmente numa pesca como essa que a gente vai fazer, que é de rodada. A voadeira fica solta, descer no rio, a gente vai atrás do pintado. Você armou essa tralha minha, as duas para essa rodada, certo? Sim. Beleza. Esse aqui pode vir bicho grande, né? Pode. A pesca, antes de tudo, ela é uma oportunidade de estar num lugar, num ambiente natural, curtindo a natureza e descobrindo, você não sabe o que está lá mordendo. Porque pode sair um pintado, como pode sair um armal, como pode sair pode sair quantos outros peixes, dourado pode sair, né? Então, quantos outros peixes? É sempre cada curva de rio é uma surpresa, um animal diferente, porque peixe, antes de tudo, é bicho.
Segura, Juninho, segura. Será? Jurupensem ou bico de pato. Todo peixe que a gente for pegar, a gente acabou de pegar aqui na verdade não foi um susto que nosso operador de áudio teve, caiu a isca na boca do peixe. Hein? Isso que é sorte principiante isso, viu? Chamado também de bico de pato. Bico de pato. Tá, vamos lá, Max. Vamos tentar não escorregar, em primeiro lugar, o que vai ser uma grande proeza. Ok. Estamos sobrevivendo. O sujeito que vem pra cá, ele vem pra pescar, pra se divertir. É uma atividade, a pesca esportiva, que movimenta a economia local. Você é de Miranda. Sou de Miranda. Então você imagina essas pessoas, Miranda é uma cidade pantaneira. Você imagina essas pessoas, a quantidade de trabalho, né? O que a pessoa vai fazer nessa região aqui? Se o cara mora nessa região aqui, provavelmente ele vai explorar o meio ambiente para tirar o sustento dele. Muitas vezes com ações predatórias. A pesca esportiva, ela é uma alternativa maravilhosa. Ela é sustentável. Você pega o peixe e devolve para a água e dá oportunidade novamente para um outro pescador pegar o mesmo peixe. Você por acaso já pegou um peixe que já tinha anzol na boca, por exemplo? Já. Ou seja, ele estava com anzol na boca, que acaba com o tempo corroendo e acaba se desintegrando, tá? E o peixe pegou uma vez e pegou uma segunda. Porque se pegou uma vez tinha um anzol é porque já pegou a primeira, certo? Isso. Então assim, o pesca e solte é de fato uma alternativa maravilhosa. Maravilhosa, sustentável, dá emprego para uma série de pessoas. Os hotéis da região contratam garçom, os isqueiros ganham, os piloteiros ganham. Movimenta a economia da região com uma atividade que é sustentável. Esse cara é chamado de bico de pato, Jurupensem. Ele é um parente do pintado, certo? Certo. Né? Ele é um bagre, né? Então ele é chamado de bico de pato porque realmente, cara, se liga na boca dele, né? A parte superior da maxila é bem afilada, parece um bico de um pato mesmo. Mas ele é um bagre, ele tem esses barbilhões, ele é um peixe normalmente que esses peixes não precisam enxergar muito bem, as águas são escuras, eles se localizam com esses barbilhões que são o que são as células do nosso nariz. Então eu vou pôr ele um pouco na água para ficar bem à vontade, gostoso. Você imagina que a gente tem o péssimo hábito de comparar, né, todos os animais com nós, seres humanos, né? As nossas células estão no nariz. O que é o cheiro? É um estímulo químico que está presente no ambiente, que é capturado de diferentes formas. Insetos capturam com antenas, nós capturamos com as células que tem no nosso nariz, quando inspiramos, e esses caras, esses bagres maravilhosos, percebem essas sensações químicas através desses barbilhões. Não só sensações químicas, mas também uma série de outras informações, como por exemplo, da isca que nós usamos aqui. Essa isca aqui é a tuvira. A tuvira emite pequenos pulsos elétricos que são percebidos por esse cara através desses barbilhões, dessa ferramenta. Natureza é perfeita, né, companheiro? Esse cara cresce quanto? Mais ou menos. Pode chegar a quanto? É uma ideia. 4, 5 quilos. 4, 5 quilos vai me dar um peixe que é mais ou menos desse tamanho aqui. Não cresce muito, então. Não. É um peixe, é um bagre pequeno. É um bagre pequeno. Vamos tirar o anzol desse cara, se me dá o privilégio de soltar, apesar do peixe não ser meu, mas eu vou ter esse privilégio. Olha como tá bonito, ó. Olha todas as nadadeiras, dorsal, peitoral, tudo esticadinho, que bonito. E agora eu vou ter esse privilégio de soltar esse cara para dar nova oportunidade. Já nos divertimos muito. Ele tá prontinho para ir, tá bem descansado. Cada curva de rio é uma surpresa diferente. Essa é a beleza da pesca esportiva. Você não sabe o que você vai encontrar, o que está do outro lado no anzol. É sempre uma surpresa gostosa e divertida.
eu cresci às margens do rio Miranda. Venho a esta região como pescador junto ao meu avô já falecido há mais de 40 anos. Aqui foi onde escutei pela primeira vez nomes como Armal, Jurupensem, Pacu e de outros seres vivos habitantes dos rios pantaneiros. Fisga, mano. É dourado. Não, não é dourado, mentira. É dourado. Não acredito que o cara pegou um dourado assim. Esse é o cara que pegou o primeiro peixe e tá pegando. Eu não acredito nisso, mano. Olha lá, não acredito nisso. Quantas vezes você já pescou na tua vida? Pode falar agora. Primeira vez, a segunda agora. A primeira foi daquele peixe. A primeira foi do Jurupensem que você pegou. Não acredito. Perdeu. Deus é muito bondoso com os caras que vêm a primeira vez pescar. Mas cara, ele não fisgou, cara. Por isso que fala sorte principiante. Não é que tem sorte principiante. É que assim, a natureza entrega pra você não desistir. Pra que você volte, entendeu? Porque se a primeira vez for horrível, você não vai fazer mais, entendeu? Cara, o negócio foi tenso, hein? A gente agora apoitou. A pesca é diferente. E começou bem já. Juninho sempre estreando as pescas. Bom, a piranha é um dos peixes aqui do Pantanal. É isso, piranha amarela, companheira que rouba várias iscas, tormento para alguns pescadores, né? Não é não? O pescador fica bravo, não fica? O profissional. Hoje o pescador amador já está gostando. Porque se tira o filezinho dela e faz um sashimi. É verdade. O torresminho. Vamos fazer? Aliás, vamos fazer. A gente tem direito de tirar 5 piranhas, né? Vamos embarcar, pra gente poder fazer um sashimi. Sashimi. Boa. Primeiro vamos mostrar o bicho, né? Essa é a piranha. Esse bicho tora o dedo. Ele é um parente do pacu, né? O pacu tão amado, que tem os dentes já mais parecendo de gente, né? Não são tão afiados, que nesse aqui tem um dente muito afiado. Você acha que a piranha começou a ser mais valorizada ultimamente na questão da pesca? Sim. Porque sempre foi uma desgraça. Tipo, Sempre eu lembro foi. na época do meu avô que só xingava a piranha. Oh! Ele falava, maledeta, piranha. Falava. O que você acha que mudou, né, em relação a... É porque teve aquela transição, né? Que deu uma diminuída no peixe um pouco. E aí o povo começou a comer também a piranha. E viu que ela é uma carne nobre, assim, que ela não tem gordura. A piranha é um carnívoro que não tem muita gordura, né? Então a carne é muito saborosa. Eu tenho uma dúvida. Eu vim aqui, obviamente eu tô com minha licença de pesca, tudo, né? Tudo legal, certinho, bonitinho. Aí eu venho ao Pantanal Sul, né, do Mato Grosso do Sul, e posso levar 5 piranhas e um exemplar dentro da medida de qualquer outra espécie. E se eu quiser, por exemplo, eu vou consumir, esse peixe que eu consumi agora, entra na minha cota ou não entra? Não, aí ele já não vai entrar. Você vai consumir ele aqui, você não está levando, então você não tem... Não entra na cota? Não entra na cota. Então eu posso, eu quiser comer... Sim. Então isso não quer dizer, eu posso comer um peixe no barranco Você ainda? pode hoje, vamos supor, você pegou um pintado medida. Aham, Você fez, assou ele ali, consumiu ele aqui. tá. Amanhã você pegar outro, pode. Pode, contanto que eu consuma no próprio local. Exatamente. é justo. E isso vai ser na cota zero. Isso aqui vai acontecer com o seu dedo. Vai ser torado. Minhas escolhas futuras como biólogo foram moldadas nesta região. Piranha amarela. Piranha amarela. Essa é a mais comum que daqui? É a mais comum. Essa outra queixudona tem também aqui? Tem a Catarina. Catarina. Essa Tá, aí. que é essa aqui. Exato. Morde igual. Ela é mais voraz um pouquinho. Sério? A Catarina é. É mesmo? É.
pantaneiro não tem costume, não come sempre peixe assado, né? Na banana. Mais. Não é costume do pantaneiro, é uma coisa que o turismo trouxe, não foi não? Mais. É, Mais né? turismo. Aham. E agora, como é que funciona? Lava, começa a cortar. Tá. Lava no rio. Isso. Isso, cara. Água corrente. Tem que ser água corrente. Isso. É tradicional, né? É. Aqui. O teu guia já sai assim? Sai. Ele tem a caixinha, nós temos a caixinha do kit sashimi e a caixinha da bebida. Aí você tem o que aí? Limão, cebola. Os garfos, É, limão, cebola, gengibre e o ralo. e o ralo. E o shoyu Shoyu. tá em outra, tá na geladeira. Isso. Também nós temos o kit churrasco. Além do kit sashimi, nós temos o kit churrasco. Se o cara quiser fazer um peixe também no barranco, No é barranco, possível fazer também. Sim, também. É. E é o piloteiro que faz tudo. Tudo. O teu pai, quando começou esse hotel, não exatamente esse hotel, né? Porque ele teve toda uma mudança de local muito próxima, mas enfim, eram outros tempos. O pessoal vinha para cá, o pescador ele trazia tudo, né? Praticamente tudo. Ele trazia comida, o rancho. Ele só queria um lugar onde ele pudesse ter a embarcação, às vezes até as embarcações trazia. Eu lembro que trazia embarcação. Sim. Na verdade, era só o local físico, o porto, praticamente. Exato, O porto e a dormida, né? Tem um teto em cima da cabeça para dormir. O resto ele se virava, trazia comida, barco, isca, trazia tudo. Isso. Hoje não, o cara vem, às vezes não vem nem com a tralha. Às vezes nem com a tralha. Nem com a tralha. Não, é uma mudança muito grande. Tá. E aí houve uma mudança ainda mais significativa que um ambiente como esse, que tem vida espalhada por tudo quanto é lado, atraiu um turista que não está interessado nisso, na pesca. Não quer nem saber de pesca. Ele quer observar a natureza. Tá. E hoje, como é que você está se adaptando a esse novo olhar? Sim, hoje a gente já trabalha com o ecoturismo, né? Que é o que a gente chama do ecoturismo, que é o que vem, que não é o da pescaria. Então já tem alguns anos que a gente já mudou o perfil. Mas, por exemplo, você pode usar um cara como esse? Sim. O cara que gosta de passarinho, por exemplo. Você tem um guia que, além de ser piloteiro de pesca, ele pode ser um passarinheiro, conhece? Você conhece os bichos da região? Maioria. Fora peixe, tu conhece. Tu olha um maguari, um savacu, um socoboi, tu sabe que bicho é, né? Sim. Tá. Daqui pra frente, depois Isso que você jogou aprendeu limão, aqui. Isso você aprendeu no sistema hoteleiro, vamos dizer. Não é algo que você trouxe. Você aprendeu aqui. Aprendi. Aprendeu aqui. O turismo. Com turismo. Tá. Interessante isso. Mas aí você não tira o limão, se põe a água assim? Tira. Você tem que escorrer o limão. Ah, senão fica muito limão. O limão é só para cozinhar. pra dar aquele cozimento Lógico. na carne. Ah, e agora tem que escorrer e espremer. Exatamente. Pô, é bruto o sistema, hein? Pega numa carne pra você ver como que ela já tá. Bem sequinha, não tá mais com aquele limbo, aquela viscosidade, já tá. Vai cebola. Cebola e gengibre. Caprichado. Deixa eu ver. Manda pra cá. É. Eu um sempre tenho pratinho o pra privilégio de ser o primeiro a experimentar. Quer pôr um pouquinho aqui pra você? Ou vai comer direto aí? Tá, põe o que Segura você que eu acha vou que eu servir um mereço. pouquinho. Põe aí a quantidade que você acha que eu Segura mereço. eu vou servir.
E aí? Que dia. Bom, certamente esse não é o nosso último dia de pescaria, tá longe de ser aqui no Pantanal, porque vamos ficar bons meses aqui, realizando esses programas, um diferente do outro, e ainda muita pesca ainda vai acontecer aqui nessa região. Dia perfeito. Recolhe! Cuidado! Menina! Rapaz, bonito, hein? Quem achou que o programa estava acabando, aqui os programas não acabam nunca, cara. Sempre tem uma surpresa, e uma surpresa boa dessa vez. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Confesso que a nossa embarcação hoje foi só de piranha, uma piranha. E eu juro, pensei, e esse outro peixe não fomos nós. Eu queria saber quem foi que pegou esse peixe aqui. De verdade, quem foi? Eu. Foi você. Você permite eu soltar o teu peixe? Sim, claro. Você é um cara legal. Você é um cara sensacional. Vem pra cá, vem pra cá. Porque aqui a gente tá num barranco que... Esse é o pintado. Esse é o cara que todo pescador... São dois peixes aqui que o pessoal fica doido. É o pintado e o dourado. O pintado é esse bagrizão que aqui ainda... Esse aqui tem o quê? Uns 40 ou 50 centímetros. O que você acha? 50 centímetros. 50 centímetros. Vem aqui atrás de mim. Fica aqui atrás pra gente poder conversar um pouco. 50 centímetros já é medida? Não, Não é medida. não é medida. Tá. Mas pra gente não importa se é medida, se não é medida. Sabe por quê? A gente devolve todos. Então pra gente não importa. Não é verdade? O importante é pegar. O importante é pegar e depois... Melhor que pegar é Soltar. soltar. É isso. Tem algumas características desse peixe. A gente vai ter outras oportunidades. Certamente com... pintados maiores que esse aqui. São duas espécies muito parecidas, que é o pintado e o cachara. O cachara tem umas riscas e o pintado é todo só pintadinho, não tem riscas. A gente vai ter inúmeras oportunidades aqui de não só pescar caras maiores que esse, que podem chegar a passar de 50, 60 quilos, é isso? Eu ouvi 70 quilos, é possível? É possível. 70 quilos? Quanto pesa esse aqui? 4 quilos. 70 quilos, é um monstro, cara. Nossa. Um monstro. Já pegou um bicho desse? Não. Qual foi o maior que você pegou pintado? 30 quilos. 30 quilos. Dá quanto de comprimento? 1,45. Eles não são muito compridos, né? Não. Eles ficam gordos, né? O bagre, né? Ele fica porrudo. Lindo bicho. Esses sinais que eu tô vendo aqui são mordidas de quê? De piranha? piranha. Isso é comum? Comum, normal. E ele sobrevive desse jeito? Sobrevive. Vou até mostrar. Tá vendo? Ele se recupera. Recupera. E aí, já se recuperou? Tá pronto para mais uma batalha de sobrevivência? Não é fácil sobreviver não, né? Não é. Fico feliz de rever o Pantanal novamente farto de peixes. E isto, sem dúvida, graças às medidas restritivas que hoje temos no estado.